Cuidado com o que você deseja para sua vida, porque pode acontecer. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar de alguma pessoa aqui na internet. E hoje eu vou trazer aqui para vocês trechos de um vídeo de um jogador de futebol muito famoso, tá? E aí, este canal não é de futebol especificamente, apesar dos personagens dos dois primeiros vídeos deste canal serem do futebol, inclusive terem começado as suas jornadas juntos no futebol profissional, mas eu trago aqui lições para a vida, exatamente isso, tá? É um assunto que eu já havia refletido há algum tempo atrás, conversado inclusive com a minha mãe, com a minha esposa a respeito disso, e aí ficou mais evidente quando eu me deparei com esse corte aqui do ex-jogador André Balada falando no canal do Benjamin Bach. Então eu vou colocar o trecho aqui para vocês, sem mais delongas, e a gente vai conversar sobre. São dois vídeos, é um vídeo aqui que eu não vou colocar ele inteiro e é um shorts ali de duas falas complementares do próprio André Balada do canal do Benja, e eu vou deixar aqui o link na descrição desta entrevista completa, caso você queira ver lá no canal do Benja. Fechou? Mas o que mais te encheu o saco pra você parar? O que mais... Aqui, na tua pirâmide, você fala assim, isso aqui não dá, velho. Não tem dinheiro que me faça jogar mais. Tem bastante coisa. O quê? Treino, rotina, tudo, imprensa? Né? Cara, a imprensa talvez afete um pouco. Acho que não. Acho que a rede social hoje é o mais chato do que a imprensa, né? Claro que tem uns caras que falam muita besteira, mas faz parte também. Eu acho que isso daí é o combo imprensa, né? Tem o bom, tem o ruim, tem o que fala bem, tem o que fala mal. Vocês viram, rapidinho eu vou interromper aqui, vocês viram o que ele falou a respeito da imprensa versus a rede social? Então, para um jogador de futebol que a gente acha que é um ser humano blindado, né, da sociedade, ele falou que a rede social incomoda mais do que a imprensa hoje. Olha que a imprensa faz comentários, às vezes, desrespeitosos com os jogadores. Você imagina o poder da voz que a gente tem na rede social, que incomoda mais uma figura pública do que a própria imprensa, né? Então a gente tem que pensar o poder que a gente tem hoje em dia de jogar a pessoa para cima ou para baixo na palma da nossa mão. Mas eu acho que era o dia a dia mesmo, cara. Tava me incomodando muito, assim. Eu tive muitos conflitos justamente depois que eu fiz a faculdade, que eu fiz alguns cursos, e eu comecei a entender que o futebol não é tratado como empresa. O futebol é tratado como um clube, né? E eu acho que hoje não pode ser mais assim, é uma empresa. As pessoas não olham para o jogador de futebol. Por que ele não tá bem? Por que ele não tá rendendo? Por que ele não tá fazendo gol? Alguma coisa tem, assim. O filho dele pode não estar adaptado à cidade, a esposa. Tem todo esse esquisito. Aí eu falar, pô, mas ele ganha muito para isso. Tá, ele ganha muito para isso, tudo bem. Mas você pode ganhar muito e ter problema também. Você pode ganhar pouco e ter problema também, é igual. E isso aqui é uma coisa muito forte que ele fala, né? Que às vezes o clube ele não olha para o ser humano jogador de futebol, ele olha ali para um produto, sei lá, para um jogador de videogame, seja lá o que for, né? Porque às vezes o cara tá com problema com a família, e seja lá o que for, e a gente tem, todo mundo, todo ser humano tem problema. E ele fala que independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, o problema é o mesmo. Né? Então, às vezes as pessoas olham para o jogador de futebol e ele é abastado financeiramente, o cara não pode ter dificuldade emocional, o cara não pode ter problema na vida dele, ele tem que estar com a cabeça sempre boa porque ele tá andando de carrão, porque ele mora bem, porque ele come no lugar que ele quiser, ele viaja para o lugar que ele quiser, mas não é assim, é um ser humano. O dinheiro ele não dá um superpoder psicológico para as pessoas, né? O mais importante de um ser humano tá dentro dele, não tá fora. E as pessoas não entendem isso, né? Então é muito forte. Eu até vou voltar um pouco esse trecho para vocês ouvirem novamente e aí a gente segue. Tem todo esse esquisito. Aí eu falar, pô, mas ele ganha muito para isso. Tá, ele ganha muito para isso, tudo bem. Mas você pode ganhar muito e ter problema também. Você pode ganhar pouco e ter problema também, é igual. Todo mundo tem problemas. E no futebol as pessoas não veem isso, as pessoas querem resultado. Vai lá, joga e simples, acabou. Então, me incomodava muito ver como se tratavam as pessoas, assim, o entorno que eu via, né, cara? É tudo muito descartável. E aí As começou a me pessoas têm inveja incomodar. do jogador? Beleza, aqui eu acho que a questão da inveja não é o intuito
desse vídeo abordar. Acho que a grande questão é apontar o lado humano do futebol, e aí eu vou trazer para vocês a reflexão a respeito do porquê que a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja. Eu acho que esse próximo vídeo do André vai falar muito sobre isso. Quem me conhece, jogou comigo, sempre escutou que eu falava que eu ia parar com 30 anos, né? Desde que eu comecei lá no Santos, 2010, eu falava com 30 anos eu vou parar de jogar. Eu acho que assim, 30 anos estava bom, eu tinha consciência que eu ia ter feito tudo no futebol com 30 anos já, né? Eu acho que o futebol ele é maravilhoso, você sonha, mas é um pouquinho daquele... Igual aquele carrinho novo que você sonha comprar e quando você compra, você anda nele, você fala... Depois já... eu acho que qualquer sonho é um pouco disso, né? Você sonha e quando você realiza, você fica um pouquinho assim, né? E eu gosto de sonhar sempre, né? Então, depois que eu realizei esse sonho do futebol, eu comecei a sonhar com outras coisas. E aí tá os créditos aí pra quem fez o corte, né? O papo curtinho aqui no YouTube. Bom, e agora vem as reflexões, né, rapaziada? Neste último corte do André Balada, esse é o apelido dele, né? O que eu posso fazer? Mas esse último trecho aí do André Balada, ele fala muito claramente a respeito da questão de sonho, né? Às vezes a gente almeja alguma coisa. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim. Eu quero um novo celular. Aí você imagina aquela câmera, aquela rapidez que aquele celular vai te trazer. Mas eu vou sair nos lugares, vai ter aquelas 3 câmerazinhas para as pessoas verem e tal. Só que essa expectativa antes de você ter, parece que ela alimenta mais a gente de quando a gente propriamente pega aquilo na mão, né? Então, quando a gente pega, a gente compra, passa um dia, 2, 3, uma semana, a gente já acostumou com aquele celular. A gente não tem mais aquele brilho no olho a respeito do celular, quanto a gente ficou 3 meses, 6 meses antes sonhando em ter aquilo. Quando a gente tem uma semana, já acostumou. Assim é a vida, a gente acostuma muito fácil, muito rápido com as coisas que a gente conquista, né? Então, no caso dele, como jogador de futebol, ele sonhava tanto em ser, e quando ele começou a ser, normalizou aquilo. Ele falou, vou parar com 30 anos. Por quê? Porque para você que não sabe, meus amigos, ou nem imagina sobre, ser jogador de futebol não é aparecer na Globo todo domingo às 4 da tarde ou toda quarta-feira às 9h30 da noite, é andar com carrão toda hora, enfim. Isso até acontece, né, andar com carrão. Mas a realidade da maioria dos jogadores de futebol, eu diria 80% dos jogadores de futebol do Brasil, é bem diferente disso, meus amigos. A maioria dos profissionais ganham na faixa ali de 2 a 3 mil reais. Aí você pode falar, beleza, Du, mas no meu trabalho eu ganho um salário mínimo, tenho que acordar cedo e tudo mais. É verdade, é bem verdade. Você vai ganhar 3 pau, você vai jogar bola, né? Mas não é tão fácil assim. Porque às vezes você vai ganhar 3 mil reais e você vai, com todo o respeito, para uma equipe do interior. Eu moro mais perto da capital aqui de São Paulo, né? Eu moro em Guarulhos, do que do interior, por exemplo. Eu sou um cara muito urbano. Para mim, imagina eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. Então imagina eu, não conseguiria jogar num São Paulo, ali no Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim. Não conseguiria jogar num grande clube do Brasil nem de São Paulo. Vamos supor que eu fosse pro interior, jogar num time mais humilde ali do interior. Ia ganhar meus 3 mil reais, ia morar no interior e não teria nenhum luxo, não teria minha família por perto, porque você ganhando 3 mil reais não tem condições, por exemplo, se eu fosse um jovem ali de 18, 19 anos, de levar meus pais para morarem comigo, porque eles teriam que trabalhar por aqui. A gente não nasceu em berço de ouro, eu não venho de família rica, então eles, como classe média ali, eles teriam que continuar trabalhando, eu não teria condições de bancá-los, né? Então, hoje casado, por exemplo, eu iria lá com a minha esposa e tal, e a gente ia ficar distante da família dela, da minha família, né, dos meus pais e tudo mais. E aí, pra ganhar 3 mil reais, mano, pra jogar lá no interior, pra pôr o sol rachando na cabeça, pra jogar em gramado ruim, né, enfim, condições adversas, não teria todo esse luxo, esse glamour que as pessoas imaginam que tem um jogador de futebol, né? Uma chuteira pra você jogar no campo, uma chuteira boa, custa ali na faixa de 900 reais. E quando você é jogador de futebol de um time menor, você não é patrocinado. Então eu gasto 900 pau numa chuteira de 3 em 3 meses e eu ganho 3
R$ 3.000 por mês. Vocês acham que isso é uma vida confortável? Vamos nesse exemplo, né? Jogando no interior no Brasil, eu realizaria meu sonho, mas esse sonho realizado, ele iria me preencher com aquele glamour que eu imaginei que seria, né? Ser um jogador de futebol e estar lá na Globo, jogar uma Champions League. Isso aí é a minoria da minoria da minoria da minoria. Então, por que a gente tem que ter cuidado às vezes com o que a gente deseja? Porque às vezes a gente assina um contrato e não lê esse contrato. Ah, eu quero ser jogador de futebol, mas você não lê no contrato imaginário que ser jogador de futebol é você treinar todo dia, é você cuidar do seu corpo ao máximo, é você abrir mão de comer muitas coisas que você gosta porque o seu corpo é a sua ferramenta, é às vezes você ter que sofrer uma lesão séria e ficar 6, 7 meses, 1 ano parado, e a recuperação de uma lesão ligamentar que você precisa fazer cirurgia é horrorosa. A recuperação, por mais tecnologia que o clube tenha, né? Por mais que seja jogador de clube grande, eu conheci pessoas que fizeram cirurgia no joelho, né? Por fratura, por rompimento de ligamento, e é uma das coisas mais horríveis do mundo, né? Então você não são essas flores que as pessoas imaginam ser um jogador de futebol. Ser um jogador de futebol de elite é óbvio que tem as suas peculiaridades, mas se eu fosse jogador de futebol, isso não queria dizer que eu ia chegar no topo, eu ia chegar na elite, né? Isso depende de vários fatores, não só da minha força de vontade, que é apenas um dos fatores, né, para eu chegar lá. Então, no contrato do seu sonho, seja ser ator, atriz, músico, enfim, seja lá o que for que você quer, uma profissão mais glamourizada. Ah, eu quero ser influencer. Cara, influencer trabalha pra caramba, né? Eu sou aqui um criador de conteúdo pequeno ainda, pô, eu gravo esse vídeo, depois eu tenho que editar, depois eu tenho que subir na plataforma, eu tenho que fazer a capa do vídeo, eu tenho que otimizar as palavras-chave aí para você buscar e chegar na sua casa. Então, é muita coisa que tem que fazer. Então, quando você pensar, eu não tô falando para você desistir dos seus sonhos, eu não tô falando para você, ah, não, eu quero ser jogador, putz, agora eu não quero mais. Não. Você quer ser jogador de futebol? Você só se vê fazendo isso, você é o amor, é a paixão da sua vida, e tudo bem se você for se afastar, vai jogar lá no interior da Inglaterra, naquela friaca lá, e num time pequeno e longe da sua família, tudo bem por você, porque você vai estar ali no dia a dia jogando o seu futebol, então esteja ciente disso. Então, quando eu falo tome cuidado com o que você deseja, que às vezes as pessoas elas vão na empolgação, né? Ah, eu quero ser jogador, eu quero ser ator, eu quero ser influencer, eu quero ser... E as pessoas não entendem que tem um mundo inteiro ali para ela percorrer, para ela chegar nesse sonho. Mesmo quando ela chega nesse sonho, para sustentar esse sonho, ela tem que trabalhar duríssimo e tem que abrir mão de muitas coisas. Então seja não pessimista, mas seja realista em relação ao seu sonho. Se você viu esse vídeo até aqui, continua com a paixão toda que você quer para fazer, seja lá o que for, faça. Realmente é muito duro você ter que acordar muito cedo para ir num lugar distante para você trabalhar, às vezes para ganhar um salário mínimo, ou seja lá o que for. E também é muito difícil ser jogador de futebol, então você vai ter que fazer uma escolha. E aí é com você. Esse vídeo visa trazer essa reflexão de que às vezes aquilo que você deseja não é aquilo bem que você gostaria, não é verdade? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar seu like. Tamo junto, um abraço e até mais.